Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. O nosso papo de hoje vai mergulhar num tema que é simplesmente fundamental para quem quer levar a sério o estudo da Bíblia, a hermenêutica. Que nome complicado, né? Mas a ideia é simples. Hermenêutica é basicamente a arte e a ciência da interpretação. Ela nos faz uma pergunta crucial. Como é que a gente consegue atravessar essa ponte gigantesca de tempo, de cultura, de língua, para entender o que um texto antigo queria dizer lá no mundo dele e o que ele pode significar para nós hoje? E olha, a gente percebe que precisa de um método mais sério quando se depara com uma prática muito, mas muito comum, que é de usar versículos isolados. Sabe como é? Aquela mania de pensar uma frase aqui e outra ali para provar um ponto que a gente já tinha na cabeça. Isso é o que chamam de prova textual. É fácil, é rápido, mas o custo disso é altíssimo. A gente acaba distorcendo a mensagem original. Para nos guiar nessa jornada, a gente vai se apoiar bastante no trabalho de um gigante dos estudos bíblicos, o Craig Keener. A pesquisa dele sobre o contexto do mundo greco-romano e judaico é um verdadeiro tesouro que nos dá as ferramentas para não cometer anacronismos, ou seja, para não ler o texto com os óculos do século XXI. O objetivo, então, é que ao final da nossa conversa, a gente saia daqui com uma caixa de ferramentas muito mais completa para ler a Bíblia com mais profundidade, com mais rigor e, acima de tudo, com mais responsabilidade. Bom, para a gente não se perder no caminho, aqui está o nosso mapa. A gente vai seguir uma lógica bem progressiva. Primeiro vamos começar com um diagnóstico em A Crise da Interpretação, para entender direitinho o tamanho do problema. Depois, em Contexto, a chave hermenêutica, a gente apresenta a principal solução. Em seguida, a gente embarca numa viagem ao mundo bíblico para entender o universo por trás do texto. Com essa base, a gente vai aprender as regras do jogo literário, decifrando os diferentes tipos de escrita na Bíblia. A parte prática vem em Analisando versículos fora da caixa, onde vamos testar nossas ferramentas em exemplos bem conhecidos. E para fechar, uma reflexão importante em A Responsabilidade do Intérprete. É uma jornada que vai do problema à solução e à aplicação. Vamos lá? Vamos começar então pelo diagnóstico. Quando a gente fala em crise da interpretação, não estamos pensando em debates teológicos super complexos lá na academia, não. O problema é muito mais básico e espalhado. É o hábito de tratar a Bíblia como se fosse uma caixinha de citações, um amontoado de frases soltas. Essa prática de arrancar um versículo do seu ambiente natural para justificar uma ideia que a gente já tem é o que chamamos de prova textual. E por que isso é tão popular? Porque parece fácil, parece dar uma autoridade divina e imediata para o nosso argumento. Só que essa facilidade é uma armadilha. É como se a gente pegasse uma frase daquelas de efeito do Fernando Pessoa, tipo, navegar é preciso, viver não é preciso, e a usasse para defender que o importante é só viajar e não se preocupar com a vida, ignorando completamente todo o contexto do poema, da vida do autor. A frase solta vira um chiclete, a gente molda como quer. O argumento completo, não. E é aqui que o Craig Keener, ele acerta em cheio na veia do problema. Ele diz, infelizmente, podemos fazer a Bíblia dizer quase qualquer coisa ao combinar diferentes versículos. Pensem um pouco no peso disso que ele está dizendo. Ele não está falando que a Bíblia é confusa ou que se contradiz. Pelo contrário, ele está afirmando que a clareza da Bíblia está na sua lógica, no seu fluxo de ideias, nas suas histórias que têm começo, meio e fim. O perigo acontece quando nós, os leitores, fatiamos esse corpo, desmembramos esse fluxo. Quando a gente faz isso, não estamos mais interpretando o texto. Na verdade, estamos criando um texto novo, uma espécie de monstro de Frankenstein, com pedaços de versículos que servem aos nossos interesses. O texto, que deveria ser fonte de luz, acaba virando uma ferramenta de confusão, de manipulação. A pergunta que o Keener nos força a encarar é bem direta. A gente está buscando ouvir o que o autor original quis dizer ou estamos apenas procurando um carimbo bíblico para as nossas próprias ideias? Agora vamos para um exemplo prático. E que exemplo? Isso aqui não é só um quebra-cabeça de seminário, não. Isso esteve no coração de uma das maiores reviravoltas da história, a Reforma Protestante. De um lado, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, afirma com todas as letras: a justificação, ou seja, ser considerado justo diante de Deus, vem pela fé e ponto final. Não depende das obras da lei. Do outro lado, vem Tiago e diz com a mesma firmeza: uma pessoa é justificada pelas obras e não só pela fé. E aí? Lendo assim, um versículo do lado do outro, parece uma contradição gritante, não parece? Esse problema gerou séculos de debate. Teve gente, inclusive, que questionou se o livro de Tiago deveria mesmo estar na Bíblia. A questão que fica no ar é: será que os autores estão batendo cabeça, se contradizendo, ou será que somos nós, leitores do futuro, que estamos ouvindo a conversa pela metade? A solução para esse impasse não é escolher um lado ou tentar torcer os textos para eles se encaixarem. A solução é fazer o trabalho de detetive histórico. Para quem cada autor estava escrevendo?
E qual era o problema específico que ele estava tentando resolver? O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Roma, que era uma mistura de judeus e não-judeus, estava lutando contra o que a gente pode chamar de legalismo. Não era sobre ser uma pessoa boa, mas sobre um tipo de orgulho que dizia: eu sou justificado porque eu sigo os rituais da lei de Moisés, como a circuncisão. Era um sistema de autossalvação. Já o Tiago estava escrevendo para uma galera que fez o contrário. Eles pegaram a ideia da salvação pela fé e a transformaram numa desculpa para não fazer nada. Uma fé puramente mental, sabe? Ah, eu creio, então tá tudo certo. Uma fé morta, sem ação. Para Tiago, as obras não são o que nos salvam, mas são a prova, a evidência de que a nossa fé é de verdade, que ela está viva. Então veja bem, eles não se contradizem, eles estão usando o mesmo remédio, o Evangelho da Graça, para tratar duas doenças espirituais completamente diferentes que estavam atacando suas comunidades. Então, para a gente fechar essa primeira parte, o diagnóstico é bem claro. Essa prática de pescar versículos isolados é uma furada, tanto do ponto de vista do método quanto da teologia. Ela cria contradições que não existem. O caso de Paulo e Tiago é o exemplo perfeito de como é vital a gente tentar reconstruir a conversa original que cada autor estava tendo. Porque quando a gente ignora o contexto, a gente basicamente sequestra o texto. A gente o força a responder as nossas perguntas do nosso tempo, em vez de ouvir com paciência as perguntas que ele estava respondendo lá na sua época. E isso nos leva a uma conclusão inevitável. Para não cometer esse sequestro, a gente precisa urgentemente de uma ferramenta, de um princípio que nos guie. E é exatamente essa ferramenta que a gente vai começar a desempacotar agora. Ok, se o problema é tirar as coisas de contexto, a solução, por uma questão de lógica, é colocar tudo em contexto. Nesta segunda parte, a gente vai dissecar essa palavra, contexto. Vamos muito além daquela ideia superficial. Vamos entender por que estudiosos como Kinner dizem que essa é a chave hermenêutica mais importante. Prestar atenção ao contexto não é só uma dica de boa leitura, é um princípio teológico. É uma forma de respeitar o jeito como a própria mensagem divina foi registrada e chegou até nós. É respeitar a revelação na história. Essa frase do Kinner é o coração da nossa discussão. O respeito pelo contexto é, no fundo, um respeito pelo jeito que a inspiração divina funcionou. A ideia de inspiração não é que Deus ditou um dicionário de termos teológicos ou uma lista de frases de efeito. Não. A revelação se deu na história, através da linguagem e da literatura humana. Deus inspirou pessoas a escreverem livros de história, poemas, cartas pessoais, profecias, obras completas, com uma linha de raciocínio, com uma estrutura. Cada versículo é como uma pincelada num quadro enorme. Tentar entender o significado de uma pincelada isolada é como analisar um único pingo de tinta azul na noite estrelada do Van Gogh. Você pode até saber que a cor é azul, mas você perde a estrela, o céu, o movimento, a emoção, a obra inteira. O significado está na relação das partes com o todo. Certo, mas como a gente analisa o contexto de um jeito organizado? O método proposto é pensar em círculos concêntricos, como um alvo. E a ordem aqui é tudo. A gente sempre começa pelo círculo mais próximo, o mais importante, o contexto imediato. Antes de perguntar o que um versículo significa para mim hoje, a primeira pergunta de todas tem que ser: qual é o papel desse versículo dentro do parágrafo? Como ele se conecta com a frase anterior e com a próxima? Por exemplo, para entender Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, é obrigatório ler os versículos 11 e 12. Lá, Paulo fala que aprendeu a estar contente em qualquer situação, com muito ou com pouco. O tudo não é sobre ganhar na loteria ou passar num concurso. É sobre aguentar qualquer circunstância da vida, boa ou ruim, com a força que vem de Cristo. Depois de entender o parágrafo, a gente abre o zoom para o segundo círculo, o contexto do livro inteiro. Quais são os grandes temas desse livro? Por que o autor o escreveu? Por exemplo, o Evangelho de João é todo construído em cima de 7 sinais, 7 milagres, que são seguidos por longos discursos que explicam o significado deles. Entender essa estrutura ajuda a gente a ver cada milagre não como um show de mágica isolado, mas como parte de um grande argumento sobre quem é Jesus. Só depois de esgotar esses 2 níveis é que a gente pode ir para o círculo mais amplo, o contexto de toda a Bíblia, o cânon. E aqui, pessoal, atenção, porque esse é talvez o erro mais comum de todos. Pular direto para esse nível mais amplo, tentando conectar o versículo de Gênesis com um de Apocalipse, sem passar pelo contexto do parágrafo e do livro. Isso é a receita do desastre. É como querer construir o telhado de uma casa sem ter as paredes e a fundação. Uma hora, tudo desmorona. E todo esse raciocínio nos leva a uma pergunta fundamental, que mexe com o jeito que muitos de nós aprendemos a ler a Bíblia. Onde é que está o átomo do significado? Onde a gente encontra a unidade básica de sentido?
A gente é treinado a decorar versículos. A gente faz estudos focados numa única palavra, buscando o significado profundo dela no grego ou no hebraico. Mas será que é aí que mora o sentido? Na palavra? No versículo? A resposta que a gente der para essa pergunta vai definir todo o nosso jeito de interpretar. O Keener usa uma expressão ótima para isso: o perigo de pregar a partir do dicionário. Ele conta a história, que é cômica e trágica ao mesmo tempo, de um pregador que queria falar sobre sabedoria. Ele foi lá numa concordância bíblica, procurou a palavra hebraica para sabedoria, Hokmah, e achou uma ocorrência em Ezequiel 28. E aí ele fez um sermão lindo sobre a beleza da sabedoria de Deus. O problema catastrófico é que no contexto de Ezequiel 28, a sabedoria da qual o texto fala é a do rei arrogante e pagão de Tiro, uma sabedoria que o levou à ruína e ao julgamento de Deus. Ou seja, o pregador não estava explicando o texto de Ezequiel, ele estava usando o texto como desculpa para pregar uma definição de dicionário e acabou dizendo o oposto do que o profeta queria dizer. Isso mostra o ponto perfeitamente. A unidade de significado não é a palavra solta, é o argumento do autor, é a linha de raciocínio que ele desenvolve nos parágrafos nas seções. As palavras servem a esse fluxo, elas não têm vida própria. Resumindo o que vimos até aqui, o contexto é rei. Isso não é uma regra arbitrária, é porque a própria Bíblia foi escrita assim. A nossa análise tem que seguir a disciplina dos círculos, primeiro o parágrafo, depois o livro e só então a Bíblia inteira. E o mais importante, a gente precisa mudar o foco da nossa busca por significado. Ele não está nas palavras isoladas, mas no fluxo de pensamento do autor. Adotar essa abordagem é a nossa melhor defesa contra um vício chamado exegese. Exegese é quando a gente lê para dentro do texto as nossas próprias ideias. O nosso alvo tem que ser o oposto, a exegese, que é o esforço de extrair de dentro do texto o significado que o autor colocou lá. Com essa base bem firme, a gente está pronto para adicionar a próxima camada na nossa análise. Muito bem. Até agora, a gente focou no contexto literário, ou seja, no que está dentro do texto. Agora, a gente precisa dar um passo para fora. A gente precisa fazer uma viagem no tempo. Todo texto é um produto da sua cultura. Foi escrito num lugar, numa época, por pessoas de verdade, para pessoas de verdade, com costumes, histórias e pressupostos muito diferentes dos nossos. Para interpretar direito, a gente precisa se esforçar para visitar esse mundo por trás do texto. É o que os estudiosos chamam de análise do contexto histórico-cultural, ou, para simplificar, do background. Esse conceito de background é a chave. Pense nele como todo o conhecimento que estava no ar na época, que todo mundo sabia e que, por isso, o autor não precisava explicar. A melhor analogia é um e-mail que você manda para um colega de trabalho. Você não precisa explicar quem é o chefe, qual é o jargão da sua área ou o histórico do projeto em que vocês estão. Tudo isso já é conhecido. Da mesma forma, quando Paulo escreve aos Coríntios sobre comer carne sacrificada a ídolos, ele não para explicar o que era um templo pagão ou como funcionava o açougue da cidade. Ele parte do princípio de que os leitores dele sabem de tudo isso. Para nós, 2000 anos depois, esse cenário todo é um mundo estranho. Então o trabalho do intérprete é como o de um arqueólogo. A gente precisa escavar esse conhecimento perdido para que a discussão que está no texto faça sentido. Olha que exemplo fantástico do Antigo Testamento. A lei em Deuteronômio manda construir um parapeito, uma muretinha, no terraço da casa. Para a gente hoje, que mora em apartamento ou em casas com telhado inclinado, essa lei parece estranha, muito específica, talvez até irrelevante. Mas quando a gente recupera o background, a coisa muda de figura. Naquela época e lugar, as casas tinham telhados planos, que eram usados como mais um cômodo. Era a varanda gourmet da época. Era ali que a família se reunia no fim da tarde para fugir do calor, onde se dormia nas noites quentes, onde se socializava. Era uma área de altíssima circulação. Não ter um parapeito ali não era um detalhe, era uma falha de segurança gravíssima. Era o equivalente a gente hoje ter uma varanda no 10º andar sem guarda-corpo. Sem conhecer esse costume, a gente perde toda a sabedoria e o cuidado com a vida que estão por trás dessa lei. E esse exemplo nos permite aprender uma das distinções mais importantes da hermenêutica, a diferença entre o princípio transcultural eterno e a sua aplicação cultural específica. A aplicação original, lá no antigo Israel, era literal, construa uma muretinha no terraço. Se a gente tentar aplicar isso literalmente hoje, não faz sentido para a maioria de nós. Mas, se a gente fizer a pergunta certa, qual é o princípio por trás dessa lei, qual é a verdade moral que ela expressa, a resposta fica clara e muito poderosa. O princípio é a nossa responsabilidade de garantir a segurança das pessoas em nossa propriedade. É uma aplicação prática do mandamento ame o seu próximo como si mesmo. E como esse princípio se aplica hoje no nosso contexto? A aplicação muda, o princípio fica. Pode ser instalar um guarda-corpo na varanda que siga as normas de segurança, cercar uma piscina, manter fiação elétrica de um lugar em ordem, ou até a prefeitura ter a responsabilidade de manter os bueiros tampados.
A forma de obedecer muda, mas a essência da responsabilidade moral é a mesma. Entender isso é o segredo para aplicar a Bíblia de um jeito fiel e relevante. Então, resumindo, essa viagem ao mundo bíblico, essa pesquisa do background, não é um luxo, é uma necessidade para quem quer interpretar o texto seriamente. Ela ilumina passagens que pareciam escuras. Ela nos dá a ferramenta para separar o que é princípio eterno do que era aplicação para uma cultura específica. Ignorar isso leva ao anacronismo, que é julgar o passado com os valores do presente e a uma aplicação errada da Escritura. Isso quer dizer que ser um bom intérprete também significa ser um pouco detetive, um pouco historiador, para poder aplicar a mensagem de Deus com fidelidade ao original e com sabedoria para os dias de hoje. Bom, a gente já afirmou a importância do contexto dentro do texto e do contexto por trás do texto. Agora, vamos adicionar a terceira ferramenta essencial ao nosso kit: a análise do gênero literário. Pensem na Bíblia não como um único livro, mas como uma biblioteca, uma coleção de livros escritos ao longo de séculos, com estilos muito diferentes. Lá dentro tem história, tem poesia, tem lei, tem profecia, tem cartas. Assim como numa biblioteca hoje a gente não lê um manual de instruções do mesmo jeito que lê um poema, na Bíblia é a mesma coisa. Cada gênero literário tem suas próprias regras do jogo. E ignorar o gênero é pedir para interpretar errado. Vamos dar uma olhada com calma nessa tabela, que é um ótimo resumo das regras do jogo. Começando pela narrativa, que é o que mais tem na Bíblia. O nosso trabalho aqui é seguir a trama, ver o que acontece com os personagens e tirar a lição da história como um todo. O erro clássico é querer alegorizar cada detalhezinho. A história de Davi e Golias não é um código sobre as 5 pedras para vencer os gigantes da sua vida. É uma história real sobre a fé de um rapaz no Deus de Israel. A lição está na história, não em forçar um simbolismo nos números. Agora, a poesia, como nos Salmos. Aqui, a linguagem é cheia de figuras, de emoção. A gente tem que curtir as imagens, sentir o que o autor sentiu. Levar tudo ao pé da letra aqui é um desastre. Quando o salmista fala que Deus nos esconde debaixo de suas asas, ele não está dizendo que Deus é um pássaro gigante. É uma metáfora poderosa sobre proteção e carinho. Na lei, lá no Pentateuco, o trabalho é de distinção. As leis morais, como os 10 mandamentos, são atemporais, mas as leis civis e cerimoniais eram para a nação de Israel. O erro é querer aplicar tudo hoje do mesmo jeito. A profecia é famosa por ser complexa, cheia de símbolos. O erro mais comum hoje em dia é o que chamam de hermenêutica de jornal. A pessoa lê a notícia da semana e tenta encaixar à força numa visão do Apocalipse. A interpretação séria começa perguntando: o que isso significou para o povo que ouviu o profeta naquela época? A literatura de sabedoria, como Provérbios, nos dá princípios gerais, não promessas com garantia. Ensina a criança no caminho é um conselho sábio, não um contrato que garante que o filho nunca vai dar trabalho. E por fim, as epístolas, as cartas. Elas foram escritas para resolver problemas específicos em comunidades específicas. O erro é pegar cada ordem e tratar como se fosse uma regra universal para todos os tempos, sem antes entender o problema original. E o Kinner aqui nos ajuda a fazer uma distinção muito importante. Quando a gente lê a história de José no Egito e aprende sobre ser fiel mesmo na injustiça, ou sobre como Deus pode transformar o mal em bem, a gente não está alegorizando. A gente está fazendo o que a narrativa nos convida a fazer, aprender por analogia. A alegoria é quando a gente inventa um significado que não tem nada a ver com o texto. A analogia é quando a gente extrai o princípio moral que o próprio autor colocou ali, na estrutura da história. É ler o texto nos termos dele. Para a gente encerrar essa parte, a grande lição é: saber identificar o gênero literário não é opcional, é obrigatório. Cada gênero é uma porta diferente, e a gente precisa usar a chave certa para cada um. Tentar abrir a porta da poesia com a chave da lei vai dar errado, com certeza. Agora que a gente já tem o nosso molho de chaves, contexto, background e gênero, chegou a hora de testá-las. Vamos da teoria para a prática. Chegou a hora do nosso laboratório. É aqui que a gente vai colocar a teoria para trabalhar. Eu selecionei 3 versículos super conhecidos, daqueles que a gente vê em todo lugar, em pregações, em livros, em posts na internet, e que quase sempre aparecem completamente soltos, fora de seus contextos. A gente vai aplicar nosso kit de ferramentas, tradução, gênero e principalmente contexto, para ver a diferença que isso faz. Preparem-se, porque algumas interpretações bem famosas podem ser desafiadas. Vamos começar com um hit absoluto do mundo da liderança, tanto na igreja quanto nas empresas. Provérbios 29:18. A interpretação popular virou um mantra, né? Se uma organização não tem uma visão clara, um plano de futuro, ela vai para o buraco. O povo se corrompe e fica sem rumo.
E não há dúvida de que isso é um ótimo princípio de administração. A questão para nós aqui não é se o princípio é bom, mas se é isso que o texto de Provérbios está realmente dizendo. Então, vamos ligar nossas ferramentas. Ferramenta número 1, a tradução. A palavra hebraica aqui para visão é chazon, e em todo o Antigo Testamento, chazon não significa um plano de negócios ou uma estratégia humana. Ela se refere especificamente à revelação de Deus, a palavra que vem através de um profeta. Uma tradução melhor seria: onde não há revelação divina, o povo fica sem freios. Ferramenta número 2, o gênero. Estamos em Provérbios, que é poesia. E a principal regra da poesia hebraica é o paralelismo. A segunda linha de um provérbio quase sempre explica a primeira. E o que diz a segunda linha aqui? Mas feliz é aquele que guarda a lei Torá. Pronto, o texto se interpreta sozinho. O oposto de não ter chazon, revelação, é desobedecer a Torá, a lei, a instrução de Deus. A conclusão é inevitável. A visão aqui não é um plano estratégico, é a palavra de Deus. O provérbio está falando sobre a necessidade de um povo ser guiado e freado pela instrução divina. Nosso segundo caso é um dos versículos mais queridos do Novo Testamento, João 10:10. A interpretação padrão, que quase todo mundo assume como certa, é: Jesus dá a vida abundante e o ladrão que vem para roubar, matar e destruir é Satanás. Teologicamente, isso faz sentido com o resto da Bíblia. Mas a nossa pergunta é mais específica. Era essa a identidade do ladrão que o autor João tinha em mente nesse ponto exato da sua história? Vamos ver o que o contexto nos diz. Aqui, o contexto imediato resolve a questão. A gente precisa lembrar de uma coisa. Os números de capítulo e versículo foram adicionados muito tempo depois. Nos originais, não existiam. O discurso de Jesus em João 10 é a continuação direta da cena que termina no capítulo 9. E o que tinha acabado de acontecer? Jesus curou um cego de nascença. E os fariseus, os líderes religiosos, em vez de ficarem felizes, ficaram furiosos e expulsaram o homem da sinagoga. É exatamente nesse clima de confronto que Jesus começa a falar do bom pastor. E só 2 versículos antes do nosso texto, em João 10:8, ele diz na cara deles: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele não estava falando dos profetas do Antigo Testamento, claro. Estava falando dos falsos líderes, e no contexto imediato, dos fariseus que estavam ali na frente dele. Eles eram os ladrões que, em vez de cuidarem do rebanho, o exploravam. Portanto, na cabeça do autor, o ladrão aqui não é uma figura abstrata, mas são, primeiramente, os líderes religiosos corruptos de Israel. E o nosso terceiro e último caso é a famosa pregação de João Batista. A frase, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, é muito importante para muitas igrejas. A interpretação mais comum vê 2 bênçãos aqui para os que creem. O batismo com o Espírito, para dar poder, e o batismo com fogo, que seria uma experiência de purificação, de paixão por Deus, uma bênção dupla. Mas, será que o contexto da pregação de João Batista em Mateus 3 apoia essa ideia de que o fogo é uma bênção? De novo, o contexto imediato é o nosso melhor guia. É quase um sanduíche de contexto. Vamos olhar um versículo para trás e um versículo para frente. No versículo 10, logo antes, qual a imagem que João Batista usa? Ele diz: toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Fogo aqui é, sem dúvida, juízo. Agora vamos para o versículo 12, logo depois. Como ele descreve o que o Messias vai fazer? Ele vai limpar o seu campo, guardar o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo que não se apaga. De novo, fogo é juízo, é destruição. O contexto antes e depois não deixa nenhuma dúvida. Em Mateus 3, fogo significa juízo. Então, a pregação de João Batista fala de uma obra dupla do Messias. Salvação pelo Espírito para os que se arrependem, o trigo, e juízo pelo fogo para os que não se arrependem, a palha. O fogo aqui não é uma experiência de avivamento para a gente buscar, mas um julgamento para a gente evitar. O que essa parte prática nos mostrou, afinal? Que usar as ferramentas certas não enfraquece o texto. Pelo contrário, ancora o poder do texto na sua intenção original. A gente viu que a visão em Provérbios é a palavra de Deus, não um plano de negócios. Que o ladrão em João 10 são os maus líderes religiosos e que o fogo em Mateus 3 é juízo, não avivamento. Viram o padrão? Em todos os casos, a interpretação contextual não apenas nos protege de erros, mas nos leva a uma leitura mais precisa, mais fiel ao que o autor realmente quis comunicar. E assim a gente chega na nossa última parte. A gente já diagnosticou o problema, já montou nossa caixa de ferramentas com contexto, background e gênero. E agora? Agora a questão deixa de ser só técnica e passa a ser ética, passa a ser pessoal. Porque ter as ferramentas é uma coisa. Ter o caráter e a humildade para usá-las direito é outra, bem diferente. Essa última sessão é sobre a nossa responsabilidade como intérpretes. O Kenner nos lembra aqui de algo fundamental. Hermenêutica não é um jogo intelectual.
É uma disciplina espiritual. A nossa motivação para buscar a interpretação mais correta não deveria ser o orgulho de saber mais, de ganhar um debate. A motivação principal deveria ser uma profunda reverência pelo autor do texto. Se a gente acredita que essa palavra tem autoridade divina, então o nosso maior desejo deveria ser ouvi-la do jeito que ela foi dita, sem o ruído das nossas próprias ideias e preconceitos. Buscar a precisão nesse sentido não é chatice, é um ato de adoração, de submissão. E essa reverência se manifesta em atitudes práticas, em virtudes. A primeira é a paciência. A gente vive numa cultura de fast food, que é tudo para ontem. Mas a boa interpretação exige a lentidão de ler livros inteiros, de novo e de novo. A segunda virtude é a curiosidade. O bom intérprete está sempre fazendo perguntas, querendo saber mais sobre aquele mundo antigo. A terceira, e talvez a mais difícil, é a honestidade intelectual. É ter a coragem de dizer, puxa, a vida inteira eu pensei que esse versículo significava isso, mas a evidência mostra que não é bem assim. É abrir mão da nossa interpretação favorita em favor do texto. E, por fim, a fé obediente. O objetivo final do estudo não é dominar o texto, mas ser dominado por ele. A gente estuda não só para informar a mente, mas para transformar a vida. O desafio final, então, é uma mudança de mentalidade. Muita gente se aproxima da Bíblia como se estivesse procurando um código secreto, um significado místico escondido nas entrelinhas. O que a gente aprendeu hoje nos chama para uma tarefa mais humilde, mas muito mais nobre. O trabalho de desvendar com clareza o significado que o autor colocou nas linhas. A verdade nessa perspectiva não é um segredo para poucos iluminados, mas uma revelação pública que está lá, esperando para ser compreendida por quem se dispõe a ler com cuidado, com humildade e com as ferramentas certas. A nossa conversa aqui foi, claro, só uma introdução. Essa jornada de se tornar um bom intérprete dura a vida toda. E para quem gostou do papo e quer ir mais fundo, eu tenho algumas recomendações de ouro. Obviamente, o livro A Bíblia em seu contexto, do próprio Craig Keener, que foi a base de tudo que a gente falou. E para ter sempre à mão na hora de estudar, o comentário histórico-cultural da Bíblia dele é uma ferramenta incrível. E um clássico dos clássicos sobre o assunto, que detalha cada gênero literário, é o livro Entendes o que Lês, de Gordon Fee e Douglas Stuart. Com essas obras, já se tem uma base fantástica para continuar crescendo. E assim, a gente encerra a nossa jornada de hoje. A gente partiu de uma crise, a da leitura fatiada, e construímos passo a passo um método para uma leitura mais íntegra. Vimos a importância do contexto, a necessidade de viajar para o mundo do texto e a atenção aos diferentes gêneros literários. Testamos as ferramentas, vimos como elas funcionam na prática e refletimos sobre o caráter que a gente precisa ter como intérprete. Agora a pergunta final não é para eu responder, ela é prática e é para cada um de nós que esteve aqui hoje. Com essas ferramentas em mãos, de que maneira a nossa própria abordagem à leitura da Bíblia pode ser diferente a partir de agora? A resposta a essa pergunta é o verdadeiro objetivo do nosso tempo juntos. Muito obrigado pela companhia